Política, com Rosiane Carvalho. 8h46, vamos às informações de política. Hoje, Rosiane Carvalho por telefone. Seja bem-vinda à programação. Bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Band News Difusora. Rose, você tem aí novidades sobre a questão envolvendo os candidatos a prefeito Ricardo Nicolau e Alfredo Nascimento sobre aquela decisão no TRE em que pede que Nicolau veicule resposta de Alfredo nas inserções de mídia? Tem alguma novidade sobre este assunto? Lembrando que a gente comentou isso ontem, né? Verdade, Arthur. Essa decisão acho que tem movimentado bastante a Justiça Eleitoral nos últimos dias, né? A respeito de uma série de direitos de resposta, de reclamações que foram feitas pela campanha do candidato Alfredo Nascimento do PL, contra o conteúdo, e aí o principal conteúdo da candidatura do Ricardo Nicolau à Prefeitura de Manaus, que é a forma como ele apresenta o trabalho dele relacionado ao hospital de campanha da Prefeitura de Manaus. Bom, o Alfredo Nascimento contesta que ele não fala toda a verdade quando se apresenta ali, dá grande destaque para a atuação dele, e que esquece de falar a respeito do conteúdo, né, do serviço e do dinheiro público que foi envolvido naquela atuação. E aí, aqui a gente lembrou aqui que no mandado de segurança houve uma decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas nesse sentido, né, confirmando que aquele conteúdo realmente não era verídico, né, não era verdadeiro. Bom, há uma série de recursos, há um efeito suspensivo no que tange, no que se trata a respeito de se o Alfredo Nascimento é que tem direito a exercer essa resposta, a apresentar a versão verdadeira ao eleitor, porque ele trata na campanha de um assunto relacionado à Prefeitura de Manaus. Em relação a isso, ainda não há uma decisão do TRE, uma expectativa que na semana que vem, possivelmente na segunda-feira, possa ser pautado no pleno do Tribunal Regional Eleitoral pelo relator dessa questão, que agora é o juiz federal Marcos Cavalcante. Ele pode dar decisão monocrática, mas em geral, os membros do Tribunal Regional, em momentos mais tensos assim, e aí já na reta final da campanha, eles costumam levar logo essa decisão para ser colocada ali para o pleno, né, para o colegiado. Então, essa é a expectativa, que possa ser na segunda-feira. Na semana que vem, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas deve fazer sessão todos os dias, né, porque aí, ao final, quem está pedindo direito de resposta, quem está reclamando de propaganda irregular, vai perder o direito de falar isso, se não for julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E há também a expectativa que na próxima semana o tribunal possa analisar o pedido de suspeição que a campanha do Nicolau Jurídico, do Ricardo Nicolau, fez contra a juíza da propaganda Fernanda Nogueira. Eles acham que são prejudicados pelas decisões da juíza. E pelo que eu apurei aqui, a tendência é que ela encaminhe esse pedido de suspeição que ela recebe. Ela pode se julgar suspeita e passar para o substituto dela, ou pode não aceitar e encaminhar para o tribunal, para que o tribunal analise. E aí, pelo que eu apurei, é possível que essa segunda opção seja a escolhida aí pela juíza. O tribunal também vai encarar essa questão na semana que vem. Agora, é interessante, Arthur, sobre essa questão que vai ser analisada, se o tribunal já compreende que uma informação que não é verdadeira, que ela não está completa, foi passada de uma forma deturpada por uma determinada campanha, que é a campanha do Nicolau, para o eleitor, né? E eles vão discutir agora se o Alfredo, que questionou isso, o candidato Alfredo Nascimento, o jurídico dele questionou, se é ele que deve repor a verdade. Né? Porque o Nicolau não falou mal do Alfredo e não falou nada errado contra o Alfredo, falou em relação a um serviço municipal, né? E isso vai ser discutido. Agora você vê, se por um acaso o tribunal entender, e aí o pessoal, o jurídico do Alfredo me colocou aqui várias questões, eles acreditam que há uma legitimidade para ele exercer esse direito de resposta, mas se o tribunal entender que não, né, por maioria ou por unanimidade também, como é que fica essa informação que o próprio tribunal entendeu que não é verdadeira? Como é que fica o eleitor? O eleitor fica rendido e fica só com a informação que não foi corretamente passada na leitura do próprio tribunal? É um questionamento muito interessante que eu tenho feito aí para os juristas e, de certa maneira, eles têm me respondido tecnicamente, mas no cerne da coisa, eu acho muito grave, né?
o eleitor recebeu massivamente uma informação que o tribunal diz que não foi verdadeira, e se entender que um candidato não tem essa legitimidade de falar a respeito disso, porque não foi ele pessoalmente atendido, né? Ofendido, a informação fica por isso mesmo, né? As pessoas vão ficar com esse dado errado a respeito do hospital de campanha. É uma questão interessante que eu acho, Arthur, que coloca um outro constrangimento aí, mas dessa vez para o Ministério Público Eleitoral. Porque se não fosse o caso de um candidato questionar isso, o Ministério Público Eleitoral poderia ter questionado, e aí sim, nesse objeto, nesse processo, a informação teria que ser reposta, né, colocada de forma clara para o eleitor, sem a dúvida se vai ser ou não, porque isso foi questionado por um candidato e não pelo Ministério Público Eleitoral. E eu passei a questionar isso ontem com as minhas fontes lá no Tribunal Regional Eleitoral e ouvi ali algumas declarações de muita insatisfação sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral, até quem era muito incomodado há uns anos atrás pelas ações do Ministério Público Eleitoral, quando o procurador eleitoral era o Edmilson Barreiros, que acionava todo mundo, colocava ação contra todas as candidaturas, né? E dava trabalho e dor de cabeça para todos os advogados de candidaturas. Mas é interessante que, com o passar do tempo, a atuação do Ministério Público Eleitoral foi esmurecendo, né? Foi ficando um pouquinho mais apagada, ao ponto de que hoje nós temos esse problema, uma informação que o tribunal diz que não é verdadeira, mas a dúvida é se ela vai ser reposta, porque quem acionou não foi o Ministério Público, foi um candidato. É interessante que na eleição de 2018, Arthur, a gente também não viu essa atuação de protagonismo do Ministério Público Eleitoral em relação às questões até graves que ocorreram ali. Aquele problema, por exemplo, do deputado estadual Saulo. Você lembra que o deputado estadual Saulo foi preso antes de assumir o mandato, né, na Assembleia Legislativa. E aquela ação que ele responde até hoje por fraude na eleição, não foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, foi apresentada pelo suplente do Saulo, o coronel Amadeu. E o que eu lembro da atuação do Ministério Público Eleitoral naquela ocasião foi que o Ministério Público entrou com umas 90 ações de santinhos, né, por sujar a rua e tudo mais, e eu acho até que perdeu, porque entrou fora do prazo. Né? Então, assim, eu acho que é mais uma situação aí que a gente percebe que os órgãos de controle ficam devendo um pouquinho para a população em relação a tudo, né, que você vê que não é regular numa eleição, por exemplo. Sem dúvida, Rose. Agora a gente muda aqui de assunto para falar do segundo dia de participação, de visita do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Você esteve, inclusive, na coletiva de imprensa que ele concedeu aos jornalistas e ele respondeu um questionamento seu. Vamos ouvir. Vice-presidente, como o senhor pretende agir entre a necessidade de zelar pela Amazônia, reforçando programas, ações, e a conduta presidencial e de ministros como Ricardo Salles, que agem em outra direção? Olha, Rosiane, eu sou obrigado a discordar de você, né, nessa questão que nós temos uma conduta errática. Tá? O ministro Ricardo Salles, eu não tenho procuração aqui para defendê-lo, né, mas eu acompanho o trabalho dele. Eu deixei claro, quando eu apresentei aqui, os 5 pilares da nossa política ambiental. Tem que prestar atenção, o ministro fala nesse assunto o tempo todo. Né? E vamos lembrar o seguinte, os problemas não aconteceram a partir do dia 1º de janeiro de 2019, quando o presidente Bolsonaro tomou posse. Esses problemas vêm se avolumando ao longo dos últimos 30, 40 anos. Né? E diversos governos anteriores ou adotaram paliativos ou empurraram com a barriga, e como consequência chega um momento que o caldo entorna, e esse caldo entornou exatamente no nosso momento. Então, nós estamos operando de forma contínua no sentido de evitar, né, as ilegalidades que ocorrem aqui na área da Amazônia, buscando saídas, né, para que essa região tenha um desenvolvimento. Eu não falo mais de desenvolvimento sustentável, porque desenvolvimento sustentável para mim é um pleonasmo, né? Aqui só pode haver esse tipo de desenvolvimento. Aliás, a questão da sustentabilidade é um tema do século XXI e, como consequência, né, eu acredito que a perseverança, a clareza, né, dos nossos propósitos,
a nossa determinação em levar avante e principalmente paciência, né, para a gente poder superar todos os obstáculos, vai finalmente, né, nos levar a conquistar o objetivo. Qual é o objetivo? Que, né, a Amazônia ela esteja protegida, que haja preservação e que a população que aqui reside, né, tenha espaço para progredir na sua área social, na sua área econômica, e haja um desenvolvimento econômico e social como um todo da região, que a fortaleça e a coloque, né, em primeiro nível quando comparada com demais regiões do nosso país. Tá bem? Aí, Rose, o que mais você destaca? Olha, Arthur, quando o vice-presidente foi tratado com muito carinho aqui, né, nessa viagem, nessa estadia dele aqui no Amazonas, eu percebi quando ele chegou lá no CMA ontem, havia lá a banda do Exército, né, brasileiro, e quando ele recebeu, eles começaram a colocar a música lá do Flamengo, né, o hino do Flamengo, que o presidente, em tudo que é local e coletivo que ele aparece com a máscara lá com o símbolo do Flamengo. O governo do estado do Amazonas também fez uma programação aí, bem turística até, né, para tentar valorizar a cultura local, a questão do boi, da alimentação, da culinária, né, para essas missões que vieram acompanhando aí o vice-presidente, né. Essa declaração que ele fez na minha pergunta, eu percebi que repercutiu na mídia nacional também, essa frase dele, caldo entornou, né, quando ele fala sobre o desmatamento aí no governo do presidente Bolsonaro. Mas eu acho que de tudo que marca bastante ainda, não terminou essa missão da viagem, né, do vice-presidente com as lideranças, as missões internacionais, de países enfim, de todo mundo, alguns países, inclusive, que compõem aquele grupo que se manifestou agora em setembro, dizendo que poderiam ter sanções aí econômicas contra o Brasil em função do aumento do desmatamento esse ano, que foi recorde, né? Bom, o que marca dessa viagem toda, eu acho que essa não inclusão na agenda, no roteiro, né, da viagem, das áreas que de fato são mais afetadas por focos de incêndio, por desmatamento aqui na região, que é a área lá de Apuí, né, do sul do Amazonas. E a inclusão de uma área que de fato é a mais preservada, mas justamente por estar fora desse arco do desmatamento, né? A gente percebe também aí a citação de sobrevoo em áreas de forma de produção que não são o foco realmente das que os ambientalistas e os próprios organismos de fiscalização do governo apontam como os principais responsáveis pelo desmatamento, né? São os grandes produtores, da pecuária também, da agricultura. A gente percebeu também algumas declarações ali que, segundo os ministros, receberam informações da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas aqui, dizendo que o grande responsável pelo desmatamento não é a agricultura nem a pecuária na Amazônia, é a derrubada de madeiras, né? E eles também colocaram ali uma série de questões e de medidas que pretendem tomar para que isso diminua. Bom, eu acho que em resumo é isso, né? Há essa agenda, a tentativa de mostrar um outro dado da Amazônia, mas escondendo, não colocando no roteiro, embora eles digam que tenham falado a respeito, mas não colocando a olhos vistos os locais mais complicados, né? E a própria realidade do governo que enfrenta aí, na personificação de suas representatividades, das suas autoridades, discursos, condutas e medidas que são bem contrárias ao que se entende por preservação e conservação e zelo, né, por esse patrimônio que a natureza concedeu e mantém aqui no solo brasileiro. É isso, o vice-presidente ainda cumpre a agenda no dia de hoje, vai para Maturacá, São Gabriel da Cachoeira, visita alguns locais e de lá de São Gabriel da Cachoeira segue para Brasília. Rose, muito obrigado pelas informações, qualquer novidade é só acionar a gente. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia.